igreja com a gloriosa e santa paz do Senhor. Glória a Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. Amados, é bem verdade que hoje estava convidado um pastor para vir para cá e o pastor Ismael viajou e eu não sei qual foi o desencontro. Eu sei que o pastor não pôde vir, mas eu sei de uma coisa, que Deus esta noite, Ele tem algo para a sua e para a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sem muita demora, eu peço aos irmãos que abra a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo de número 5. Glória a Deus. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5. E o versículo de número 21 e 22. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lamentações capítulo 5, 21 e 22. Lamentações fica depois de Jeremias e antes de Ezequiel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: restaura-nos, ó Senhor, a Ti, para que retornemos. Renova os nossos dias como dantes, a menos que nos tenha rejeitado totalmente e esteja sobremaneira irado contra nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em outras traduções diz: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos a Vós. Restaura os nossos dias como antes, a menos que nos tenha esquecido totalmente e esteja de sobremaneira irados contra nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai de Israel, Senhor amado, nesta noite, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, porque sabemos, ó Deus, que só de Ti provém, ó Deus, as coisas que estão em oculto. Nos colocamos na Tua presença, ó Pai, para que o Senhor possa nos dar graça à Sua igreja, para que nós possamos entender o Seu trabalhar e o Seu agir esta noite, porque eu creio que aqui não chegamos em vão. Te pedimos, ó Deus, continue conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. É bem verdade que esta noite, por mais que eu goste de pregar a palavra do Senhor, dizer que Jesus é bom, eu gostaria de estar ouvindo uma mensagem esta noite, vinda de outra pessoa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, eu creio que é algo
que no céu já estava projetado. E por isso, antes que eu comece a ministrar a palavra do Senhor, eu quero aqui declarar esta noite que toda honra e toda glória tem que ser dada a Jesus de Nazaré. Que esta noite somente o nome dele cresça e que o nosso nome diminua. Que esta noite somente ele apareça e que eu e você estejamos detrás da sombra da cruz de Jesus. Para iniciarmos a mensagem que Deus tem colocado em nosso coração esta noite, no texto em que lemos, diz: restaura-nos, ó Senhor, a Ti. E para que nós possamos entender a mensagem desta noite, eu quero que primeiro você entenda o significado da palavra restauração. E o dicionário House e o dicionário Aurélio, o popular chamado pai dos burros, quando nós não sabemos de uma palavra, procuramos o dicionário. O dicionário diz que restaurar é obter de novo a posse ou domínio de algo que foi perdido ou de algo que foi mudado. É restituir, é recuperar, é reconquistar, é renovar. Pois bem, quando alguma coisa é restaurada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Santas, ela sempre é aumentada, multiplicada, melhorada, a fim de que o seu estado presente seja significantemente melhor, que tenha um significado melhor do que o que era antes de ser restaurado. Assim era na lei de Moisés. Quando alguém defraudava o seu irmão, roubava ao seu irmão um boi, a lei dizia que devia ser restituído 5 bois. Quando alguém roubava uma ovelha, a lei dizia que deviam ser restituídos deveria ser restituído 4 ovelhas. E assim foi, quando Deus, Ele tirou de Jó, Ele permitiu que se tirasse de Jó tudo aquilo que Jó tinha. E lá no final, em Jó 42, do 10 ao 17, a Bíblia diz que Deus, Ele virou o cativeiro de Jó e restaurou a Jó tudo quanto ele tinha em dobro. E a Bíblia diz que Deus deu a Jó filhas tão lindas, tão belas, que em todo o Oriente não se achava mulheres como as filhas de Jó. A Bíblia Sagrada é um livro de restaurações. E a maior das restaurações da Bíblia Sagrada é bem verdade que é a restauração do homem, a restauração do pecado. E tantas foram as restaurações nas páginas deste livro glorioso, que a Bíblia Sagrada poderia ser conhecida como livro das restaurações, pois o seu assunto principal é restauração. E o livro de Lamentações de Jeremias é um daqueles livros pouco lido por toda a igreja, e por isso há dificuldade às vezes para encontrá-lo. Não é um livro comum, como nenhum livro da Bíblia Sagrada é comum. Mas o livro de Lamentações de Jeremias,
ele tem um quê de profecia, ele tem um quê de revelação, e ele saiu direto do coração de Deus para o coração de um profeta. Um profeta que não era um profeta de avivamento, que não era um profeta de revelações, como era o profeta Isaías. Não tinha uma mensagem de um avivamento vindouro, como tinha o profeta Abacuque. Ele não era um profeta messiânico. Ele não era um profeta de avivamento como Joel, mas ele era um profeta de lágrimas. Um profeta conhecido como chorão. Jeremias era um homem que viveu em sua época à frente, acima da medida dos demais homens, porque ele era profeta. Ele tinha o dom de enxergar além da visão humana. Ele tinha o dom de enxergar o que os homens naturais não enxergavam. Deus concedia a Jeremias o dom de ver aquilo que Deus via, de sentir aquilo que Deus sentia. E quando Jeremias caminhava por Jerusalém, ele via Jerusalém entrando em um caminho sem volta, sem retorno. Ele via que a cidade de Jerusalém estava se afundando mais e mais em seus pecados, estava se prostituindo com deuses pagãos. E ele via que Deus estava se afastando do povo por causa do que estava acontecendo em Jerusalém. E aí Jeremias, como todo bom profeta, ele sai às ruas de Jerusalém, e ele sai e começa a caminhar nas ruas da cidade, e começa a profetizar, e ele começa a dizer que dias de angústia viriam sobre a cidade de Jerusalém, e chega até a profetizar a respeito do cativeiro de Babilônia. E ele chega a dizer aos homens que chegará um tempo em que os homens vão querer ver Deus e Deus não vai se mostrar. Ele diz: chegará um tempo em que nós vamos querer ouvir Deus e Deus não vai falar conosco. Vamos querer ouvir a sua voz e Ele vai estar calado. Vamos querer ter um momento de intimidade com Deus e Ele vai estar de costas para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E os homens, as mulheres, as crianças debochavam dele, riam dele. Alguns diziam: ele é louco. Outros diziam que ele era um fanático religioso. Outros diziam: ele é um lunático. E poucos, bem poucos, acreditavam nas suas profecias. E para completar, além de tudo que Jeremias passava, da dificuldade do povo acreditar nele, o diabo levanta um profeta por nome de Ananias, um falso profeta. Deus tinha dito a Jeremias que Jerusalém iria ser subjugada por Babilônia, e o seu jugo iria durar 70 anos.
E o povo não acreditava nele. E o pouco que acreditava, o diabo levantou um profeta mentiroso para dizer ao povo que era mentira, que Jeremias era mentiroso e que o jugo só duraria 2 anos. Deus manda Jeremias pegar um pedaço de tábua, colocar em seu pescoço com uma corda e sair no meio da rua e dizer: assim será o jugo de Israel sobre o seu pescoço. E aí vem um filho do cão, mentiroso, endemoniado, arranca de Jeremias o jugo de madeira que ele fizera e quebra diante de toda a nação de Israel e diz: assim fará Deus com o jugo de Babilônia em cerca de 2 anos a 2 anos e meio. O diabo, às vezes, ele tenta fazer com que você desacredite das coisas de Deus. E se Deus prometeu a você, não acredite em profetas que saem do quinto dos infernos para dizer mentira, para dizer que você não vai receber a sua vitória. E ele quebra no meio da rua aquele jugo, envergonha o profeta naquele momento. Aí Deus é Deus e não deixa o seu servo confundido. E de Jeremias, pega uma corrente, pega agora um pedaço de ferro, faz um jugo de ferro, pendura no pescoço, vai para o meio da rua e diz: porquanto Israel não deu ouvido à voz do Senhor, jugo de madeira será tirado e jugo de ferro será colocado. Glória a Deus. E aí, Deus é tão fiel que diz: agora olhe para este filho do cão e diga a ele que ainda este ano ele vai morrer. E Jeremias olha para Ananias e diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, que tu não passarás deste ano. Aleluia. E para que se cumpra a palavra do profeta, com 6 meses depois, morre o falso profeta Ananias. E aí está o Jeremias pregando ao povo que se arrependa, porque agora vai vir um jugo de ferro sobre a nação de Israel. Jeremias, ele escreveu 2 livros, o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. A palavra Lamentações, no original do grego em que fora escrito, quer dizer choro em alta voz. Glória a Deus. E agora eu quero que você imagine aqui comigo um profeta com um bico de pena molhado no nanquim, com um pedaço de papel em sua frente, e ele começa a escrever um livro aos gritos, começa a escrever um livro aos prantos. Dá para imaginar? Porque a palavra Lamentações diz choro em alta voz. Porque agora, quando Jeremias está escrevendo Lamentações, ele não está mais nas ruas de Jerusalém profetizando. Ele agora estava trancafiado dentro de um calabouço. E um calabouço era o andar mais profundo de um palácio. Era um lugar que geralmente era utilizado como prisão, porque tinha pouca iluminação, porque era úmido, era empoeirado e era de difícil acesso.
Somente Jeremias, Paulo e bem poucos homens foram para o calabouço. Os historiadores dizem que dentro de um calabouço, com menos de 2 anos, pouco menos de 2 anos, a pessoa estaria morta. E aí lá estava ele, dentro de um lugar onde não havia luz do sol, somente a luz de um candeeiro, onde havia umidade, onde havia insetos peçonhentos que subiam por o seu corpo. E aí muitos historiadores escreveram e disseram que naquele momento a saúde de Jeremias estava comprometida. Mas de dentro do calabouço, lá do fundo, das profundezas do palácio, Deus fala com Jeremias e ele começa a escrever Lamentações. E aí ele diz: Jerusalém, Deus pesará a mão sobre ti. Enquanto ele grita, ele escreve. E ele diz: ai das grávidas naquele dia, ai daqueles que brincam com a fé. Deus visitará o seu povo. E Jeremias começa escrevendo o livro de Lamentações. Lamentações foi escrito em poemas. E esses poemas, se você ler todos eles, estão num profundo pesar, no estado de profundo pesar. Porque Jeremias, ele estava bem triste. A sua alma estava angustiada. O seu ego estava caído. Porque ele tinha visto, ele tinha tido a visão de como a cidade de Jerusalém seria arrasada. Ele tinha testemunhado toda a destruição de Jerusalém. Glória seja dada ao nome de Jesus. E não se escandalize com o que eu vou lhe dizer agora. Deus, Ele usa o inimigo, Ele usa o seu adversário para castigar e para provar você quando você desobedece. Irmão Vitor, isso é calúnia. É não. Jeremias, capítulo de número 35 em diante, você vai encontrar a destruição de Jerusalém. E Deus disse: eis que eu envio sobre as nações o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus chama um rei pagão e usa ele, e ainda diz: meu servo castigará com vara de ferro as nações, porquanto me desobedeceram. Jeremias havia testemunhado o cerco e a destruição de Jerusalém em meados do ano 586 a.C. E então Jeremias, quando ele está escrevendo Lamentações, quando ele termina o livro, em seu capítulo 5 e o 21, que ele diz: restaura-nos a ti, Senhor. Imagino eu que Jeremias, como bom profeta que era, conhecia a palavra do Senhor. Jeremias já havia lido e relido a Bíblia, os rolos da Bíblia, os livros que Moisés fez, os livros que outros profetas antes dele escreveu. E Jeremias sabia de tudo quanto tinha acontecido, da história de Jerusalém. E aí ele pega uma caneta e começa a escrever o livro de Lamentações. E se você ler Lamentações, no capítulo 1, o verso 1, Jeremias diz:
como jaz solitária, a cidade que outrora era tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. A princesa das províncias tornou-se escrava. Jerusalém era considerada o coração do mundo antigo, o coração espiritual da nação. E ele vai escrevendo o seu livro. Ele escreve todo o livro de Lamentações. Ele diz que o Senhor pisou a Jerusalém como se pisa a uva num lagar. A sua alma estava angustiada. E ele chega lá no capítulo de número 4 e o versículo de número 10. Ele escreve algo que dói em nosso coração quando a gente lê. Ele diz: as mãos das mulheres piedosas cozinhavam seus próprios filhos. O estado era caótico em Jerusalém. A fome assolava. Os jovens desmaiavam nas ruas de fome. A cidade estava destruída. E aí quando ele diz: restaura-nos a ti, Senhor, como ninguém se compadece de Jerusalém, ele encerra o seu livro fazendo a Deus uma súplica, fazendo a Deus um pedido. E ele diz: restaura-nos. Ele quer dizer: traz de volta, Senhor, a glória de Jerusalém. Ele quer dizer: traz de volta, Senhor, a santidade. Traz de volta os milagres, a intimidade que o teu povo tinha contigo. Quando ele está escrevendo esses versículos, creio eu que, como conhecedor da palavra, ele estava se lembrando de que um dia a nossa irmã Sara, com 90 anos de idade, recebeu uma promessa de que seria mãe. E ele estava dizendo: Deus, Jerusalém hoje está um caco, mas restaura Jerusalém. Eu sei que tu deste a Sara um filho, perto dos 90 anos. Ele lembrava-se de que Deus, ele fez abrir o mar vermelho para o povo de Israel passar. Para quem conhece a palavra, para quem é profeta, estar dentro de um calabouço com a pena na mão, a lágrima correndo em seus olhos, e ele se lembrar que Deus fez chover pão do céu para alimentar o povo no deserto. Ele se lembrava que um dia o povo estava no deserto e o povo teve sede. E o que fazer no deserto com sede? Eu creio que Jeremias, ele escreveu por várias e várias vezes esse capítulo final de Lamentações, onde ele diz: restaura-nos a ti, Senhor. Porque cada vez que ele colocava no papel restaura-nos, para dizer traz de volta, Senhor, aquele tempo, ele lembrava de algo grandioso que Deus tinha feito. Ele lembrava que Deus uma vez transformou águas amargas em doce para o povo beber. Ele lembrou que Deus uma vez, de tantos filhos de Israel comerem pão, eu creio que os filhos de Israel estavam assim: Senhor, nós não aguentamos mais pão. E Deus disse: espera aí que eu vou preparar um churrasco para vocês aqui no deserto. E a Bíblia diz que as cordonizes vinham
e começavam a cair nas mãos dos filhos de Israel. E lembrando isso, ele escrevia e chorava. Ele lembrou que uma vez estava o inimigo de frente do exército de Israel. E Josué elevou a sua voz ao céu e disse: Deus, para o sol e para a lua. E ele escrevendo Restaura-nos, ele pensava: Deus, tu paraste o sol e a lua para dar vitória a Josué. O que é reconstruir Jerusalém para ti? O que é restaurar a intimidade do teu povo? Ele lembrava que uma vez, em Jericó, o povo encontrou muralhas tão grandes. A Bíblia diz que as muralhas de Jericó era uma cidade fortaleza, que tinha um diâmetro de aproximadamente 32 quilômetros. E as suas muralhas eram de aproximadamente 9 metros de altura e 6 metros de largura. Era impossível a qualquer ser humano derrubar, fazer cair no chão as muralhas de Jericó. Mas quando Deus disse: vocês vão à batalha em Jericó, eu creio que Josué coçou a cabeça, disse: Deus, tu não está vendo o tamanho da muralha? E eu creio que naquele momento Deus cochichou no ouvido dele e disse: abra a boca que a muralha cai. Oh, aleluia. E ele disse: como é, Senhor? E Deus disse para ele: cante, adore, cante, que a muralha vai cair e você vai receber vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, ele multiplicou o azeite na panela da viúva. E toda vez que Jeremias ia escrever e lembrava disso, o papel ficava encharcado, porque ele sabia que ele tinha um Deus que não ia desamparar ele, porque ele sabia que ele tinha um Deus que ia ser com ele. E aí ele vai e passa para o Restaura-nos, escreve o verso 21. Mas quando ele chega no verso 22, que ele está escrevendo, aí ele começa a lembrar de toda a desgraça que está sobre Jerusalém. E ele diz: a menos que tenhas esquecido totalmente de nós. Por mais que você conheça a Bíblia Sagrada, por mais que a sua memória seja boa, você não é Deus. E Jeremias, quando ele disse: a não ser que tenha esquecido de nós, ele esqueceu que quando ele estava lendo a Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo de número 49, o versículo 15, ele uma vez leu, porém ele esqueceu. Mas eu vou trazer à sua memória o que diz Isaías 49, 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho, que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? E aí ele encerra o versículo e diz: mas ainda que esta esqueça dele,
contudo eu não me esquecerei de ti. Abassuria mandara manabassério. Com tudo que você está passando, Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele nunca vai se esquecer de você. E aí depois Jeremias, vem a lembrança a ele, de Isaías 49:15. E eu quero crer que quando ele se lembra, que Deus diz, por intermédio do profeta Isaías, que pode uma mãe esquecer o filho que ela gerou em seu ventre e que ela amamenta, todavia ele não esqueceria dos seus. Eu creio que naquele momento, Jeremias deu um pulo dentro daquele calabouço, pegou a sua caneta e encerrou o seu livro de lamentações. Ele estava com a convicção de que Deus não se esqueceria dele. Sabe o que está faltando? Nós estamos precisando de um renovo. Porque Deus não se esquece de mim nem de você. Precisamos de um renovo na nossa adoração. Precisamos de um renovo na nossa intimidade com o Senhor. Precisamos de um renovo nos milagres dentro da igreja. Os milagres sumiram não foi porque Deus mudou. Foi porque eu e você mudamos. Foi porque eu e você deixamos de acreditar que Deus ainda é Deus. Mas ei, você tem que acreditar aqui, daqui, até aqui. Glória a Deus! Você tem que acreditar na Bíblia Sagrada por inteiro. Você não pode dizer, tem parte na Bíblia que eu expulse esse espírito imundo. Você tem que crer na Bíblia por completo. Deus é Deus e não mudou. É por isso que os milagres desapareceram. Olha aí Miguel. Cadê Miguel? Quando Miguel tinha 5 meses de idade, uma prima dele da mesma idade tinha morrido de uma doença. E a mesma doença achou de se alojar em Miguel. Aí vai eu para o meu quarto dizer, Deus, por quê? Perguntar a Deus por quê, meu irmão. Nós perguntamos porque nós somos falhos. Tudo que Deus permite na minha e na sua vida é para a honra e glória do nome dEle. Tá, irmão Severino está aí. Irmã Mércia. Está aqui também a irmã Mércia. Eu morava naquela casinha verde ainda. Eu não sei se o irmão Severino lembra. A minha mãe disse, chama os irmãos, vai fazer uma oração. E foi o diácono Severino, o presbítero Atemar, a irmã Mércia. E nós fomos orar por um menino. E entramos no quarto. O irmão Severino levantou a voz em oração. Deus visitou aquele quarto naquela tarde. Deus visitou a vida do meu filho. E Deus operou um milagre. Meu filho está aí saudável. Deus é Deus, Ele não mudou. Quando o irmão Severino terminou a oração, ele disse, irmão Vitor, agora dobre seu joelho, vá para o seu quarto e vá agradecer a Deus, porque o seu menino foi curado.
Quando ele saiu, eu fui agradecer a Deus. E para a honra e glória do nome do Senhor, aí está o meu filho. Deus, Ele não quer tomar de você nada. Tudo que Deus permite que aconteça na sua vida é para exaltar e glorificar o nome dEle. É para que mais tarde, você quando estiver lá em cima, você olhe para trás, chegue em um grande congresso, quando você for um cantor, um pregador, e diga: Deus me tirou dali, Deus fez isso comigo. É para que você tenha um testemunho para contar. Nós precisamos de um renovo nas profecias. Muitas pessoas estão fazendo o que Paulo advertiu que não fizesse em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não extingueis o fogo do Espírito, não despreze as profecias. Se alguém chega aqui e profetiza para você, você diz: eu não acredito, ele é daqui, ele sabe a minha vida. Você não peca se acreditar, peca. Quem pecou foi ele, se mentiu. Se Deus lhe disser algo, acredite. Se Deus lhe prometeu algo, acredite. Se Deus lhe prometeu alguma coisa e você acha que está demorando, é porque o tempo não chegou. Há para todas as coisas um tempo determinado embaixo dos céus. E o tempo de Deus vai chegar na sua vida e na minha vida. Nós precisamos de um milagre. Precisamos de um renovo, de uma restauração na nossa humildade. Precisamos seguir o exemplo da mulher cananeia, da mulher Ciro-fenícia, como queira chamar. Que Jesus chegou e ela disse: cura a minha filha. E Jesus disse: não é lícito dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Se ela não tivesse fé e humildade, ela teria excomungado Jesus e saído de perto dele. Mas ela foi humilde. E pela humildade, ela pediu as migalhas que caíam das mesas dos filhos. E ela recebeu a sua vitória. E hoje é noite de restauração espiritual. Hoje é uma noite para você entrar na presença de Deus e pedir a Deus que restaure a sua vida, que restitua a sua vida. Eu quero pedir ao Santo Carlinho, eu quero pedir à igreja que fique em pé para nós orarmos. Tu canta, eu restitui. Glória a Deus. Hoje é noite de restauração de Deus em sua vida. Deus não lhe trouxe hoje aqui por engano. Você não veio enganado, ou você não veio porque você quis. Você veio porque aprove a Deus trazer você para aqui hoje, para que Deus lhe entregasse a sua restauração, para que Deus restaurasse, tornasse melhor a sua vida diante dele. Aleluia. Você vai fechar os olhos enquanto o irmão Carlinho louva ao Senhor. Você vai pedir a Deus que restaure a sua vida espiritual, que restaure algo que você perdeu, aquilo que o inimigo roubou de ti. Deus vai restituir esta noite em dobro,
porque Ele é Deus e não mudou. Os planos que foram embora, sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Deus tem planejado algo grande. Aquilo que Deus sonha para você é maior do que você tem sonhado. Enquanto teu azeite em minha dor, Arabassúria manda candara leva-me séria. às águas tranquilas, Lava-me e refrigera minha a sobrenegassúria mandara manabassai. E camanabassúria ande candara manabassúria candara manabasséria. O Deus da restauração, Ele não mudou. Que se perdeu, o que era festa e agora É luto do que já morreu. Podes pensar que esse é o teu fim, Não pense que é o seu fim. é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Espírito, Arabassúria manda quero de candara volta o que manabassai. é teu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Quero convidar o diácono Severino Leva-me aqui à às frente. águas tranquilas, Diácono Severino. lava-me Amantarabassúria manda candara manabasséria. restitui. E camanabassou de candara manabassúria manda. Aquilo que o diabo tentou tomar de ti, Não poderá Deus está devolvendo hoje. a tudo aquilo Abassúria que o manda Senhor candara manabassai. tem preparado ao que creia, porque pode ressuscitar. Aquilo que o diabo tentou tirar do Senhor, Deus está restituindo hoje. Quero de volta, Porque Deus sente falta da intimidade que tu tinhas com Ele. Porque o Espírito põe geme teu por azeite você, em minha com dor. gemidos inexprimíveis. Restitui. Ele vai restaurar e tu vai sentir Leva-me este às renovo. águas Tu tranquilas, vai sentir esta glória invadindo o teu ser lava-me de novo. e Tu refrigera vai voltar a minha ser usado como era alma. usado antes. Restitui. Porque o Espírito do Senhor tem saudade de ti. Restitui. Restaura, Deus. Os planos que foram embora, Abassúria manda candara sonhos manabassai. que se perderam, Agossúria manda candara manabasséria. é luto do que Ei, já o que o inimigo morreu. tentou tirar de você, Podes pensar hoje que esse Deus é o está teu fim, restituindo em dobro. é o que Deus Para que o nome dele planejou. seja glorificado. Levante do chão, erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. E põe teu azeite em minha Ai. dor. Oh, na candara Restitui. manabassúria. Leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera Glória minha seja dada ao teu nome, alma. Restitui. Restitui. Abassúria manda candara manabasséria. Restitui.
Escute, eu tenho saudades do meu tempo de criança. Eu tenho saudades de quando a igreja começava a cantar os conjuntos e nós olhávamos dali e o irmão Jairo estava aqui tocando o teclado e as suas lágrimas corriam e molhavam o teclado. Eu tenho saudades do tempo em que as irmãs andavam marchando aqui dentro da igreja, profetizando. Eu tenho saudade do tempo em que a filha da irmã Dil, do irmão Zé, foi curada aqui, que Deus usou o jovem Marcel. Eu tenho saudade daquele tempo, mas a minha oração esta noite é para que Deus traga de volta aquele tempo dentro da Assembleia de Deus de batalha. Porque eu chegava aqui numa consagração da mocidade e estava quase a igreja toda. E Deus usava os vasos e muitos eram batizados com o Espírito Santo. Eu tenho saudades de quando eu chegava aqui no ciclo de oração, a época da irmã Amara, e o ciclo de oração era cheio. Hoje você passa por aqui em dias do ciclo de oração e dá dó, faz pena. E que Deus possa restaurar em nós o desejo de buscarmos mais a presença de Deus. Esse o meu pedido, é meia oração esta noite, é essa. Peça para Deus restaurar em você o seu primeiro amor. Eu lembro-me que quando eu aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo. Às vezes à noite a minha mãe me dizia no outro dia: pai, eu quero que você estava fazendo. Eu digo, dormindo. E ela dizia, não, você estava ajoelhado em cima da cama, batendo palma, falando em línguas estranhas. É necessário que nós queiramos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Senão chegará um tempo onde nós vamos querer ouvir Deus e Deus não vai se mostrar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai de Israel, Deus, que esta noite, meu Senhor, que o Senhor preparou para nossas vidas, e nesta noite o Senhor possa trazer de volta a Bassúria Mandarabás, Deus, a alegria de viver de muitos crentes, Deus, o desejo de te buscar e te adorar, Pai. Que o Senhor possa trazer de volta a intimidade. Que o Senhor possa trazer de volta aquilo que o inimigo tentou tirar das nossas vidas. Deus de Israel, a ti seja toda a honra, toda a glória, e todo louvor e toda adoração. Deus, que o Senhor possa restituir em nós um espírito de adorador. Abassúria Mandacandaramanabaséria. Deus, que o Senhor traga de volta as visões que os seus servos tinham, para que eles possam contemplar o que está acontecendo aqui esta noite. Abassúria Mandaramanabaséria. Para que eles possam contemplar os seus anjos que sobrevoam este lugar. Abastéria Candarás.
Traz de volta, Pai, a adoração verdadeira. Abençoa, Pai, a cada um aqui esta noite. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, aquele que geme por nós com gemidos inexprimíveis, venha sobre cada um de nós esta noite, para trazer de volta o primeiro amor. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante o chão, erga um clamor, restitui. Essa pra Deus restituir. Eu quero peça para Ele sarar a ferida da sua alma. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, restitui. Aleluia, Jesus. Restitui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso de Israel neste lugar. Eu sinto a sua glória invadir este lugar. A presença dos anjos é notória. Que Deus possa abençoar a igreja de batalha. Que Deus possa trazer a cada um o desejo de buscar mais e mais ao Senhor. Há alguém entre nós que não é evangélico, que esta noite deseja entregar a Cristo a sua vida como Senhor e Salvador. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por este momento, por este culto. Aleluia. Abassúria manda cantaramanabaséria. Amandora bassúria manda cai. Sente, irmã Mércia, o anjo enxugar as tuas lágrimas. Abassúria manda candaramanabassúria candahai. Nagassubre candaramanabassúria candahai. Abassúria manda candahai. Aleluia. Deus é Deus e não mudou. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Vamos orar com o presbítero Marcelino. Logo após ele impetra a bênção apostólica. Deus abençoe.